Vai começar. Então, bom dia mais uma vez, agora oficialmente está gravando. Bom dia a todos vocês aí que estão aqui. Dani, não falei com você, bom dia. Não precisa falar se não está legal para falar, Bom né? dia, João. Ah, Consigo. Não sei se vocês vão entender, mas falar eu falo. não, tá bem, ó, tá bom, tá ótimo. Bom dia, legal ter você por aí. Tá recuperadinha já tá bem, isso é bom. Graças a Deus. É isso aí. E então vamos lá. Aliás, eu preciso falar, eu estava vendo hoje mesmo, hoje de manhã, cedinho, o Google manda às vezes, né? é, Aqueles negócios, há 4 anos atrás, assim, quando as fotos, né? O Google Fotos, né? Cara, tem uma foto de uma classe, de uma aula que a gente estava tendo lá naquela salinha pequenininha da igreja, aquela lá em cima. E ainda eram os professores, acho que era o Samuel e o Celso, né? Samuel e Celso eram os professores, e eu era o auxiliar. Eu estava lá só de estagiário. E eu tenho uma foto lá. Nossa, depois eu vou mandar no grupo. A Dani tá a mesma coisa, cara. A Daniela não muda. Aí a Manu tá lá. A Manu tá lá. A Manu dá pra ver. Ela tá mais. Mas também não mudou nada, não, também. Mesma cara. E tem gente lá, tem uma menina que eu nem sei quem é. Isso é pena, né? É uma pena. Mas, enfim, depois eu mando lá no grupo para vocês verem. Hoje de manhã bateu ali, falei, olha só, né? O povo ali que não muda. Só a gente que, depois de alguns anos, aí a gente vai mudando, né? Mas tudo bem. Então vamos começar aqui. Hoje então, é uma aula, só o que muda são as gorduras acumuladas. No meu caso, pastor, olha, gorduras acumuladas, músculos atrofiados, né? Pulmão. Eu estou completamente fora de forma aqui. Né? A barriguinha ali, né? Assim, para mim é fácil perder, sabe? Graças a Deus tenho isso. Vou falar, eu sempre pratiquei esporte, né? Então a gente tem facilidade, né? Só que ir para começar é fácil ganhar. Também é fácil ganhar e fácil perder. Para mim, as duas coisas. Mas não dá mais, não dá para brincar. Alguma coisa a gente tem que ganhar, nem que seja a gordura. Muito bem. É, Vamos começar a aula. Eu queria ter um momento de oração. Dessa vez eu vou orar no início e depois no final. é, não sei, vamos ver. Tá? Então, vamos ter esse momento de oração para a gente já, né, como eu digo no podcast, né, vamos. Eu esqueci a palavra, que eu mesmo falo todo dia. Vamos. Não é sintonizar? Caramba, fugiu a palavra. Bom, enfim. Nossa, todo dia eu falo. Assim, quando eu falo lá no podcast, vamos começar de alinhando a nossa mente com a mente de Cristo. Eu tenho que falar toda a frase. Vamos alinhar nossa mente com a mente de Cristo. É, tá aí. Então, vamos lá. Vamos ter esse momento para a gente alinhar, né? Nós alinharmos a nossa mente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã de domingo. As manhãs de domingo são muito especiais para todos nós, porque elas são o começo de uma semana. E logo nesse começo, nós escolhemos, e o Senhor nos chamou para isso, para nós estarmos de frente da Tua palavra, para nós recebermos ensinamento, para nós focarmos, para nós alinharmos mesmo a nossa vida com a Tua vontade, com teu direcionamento nas nossas vidas. Pai, Senhor, muito obrigado, então, por isso. Que essa semana comece agora, essa semana que começa agora, seja uma semana de muita saúde, de muita paz para todos que estão aqui, todas
as pessoas, todas as famílias representadas, Senhor, também aos todos os membros da nossa comunidade também, Pai, que tenhamos todos uma semana de saúde, de paz, principalmente alinhados contigo, de acordo com a tua vontade, que nós possamos aprender, que nosso coração esteja sempre aberto, nossa mente aberta à tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, abençoe esse momento, todos nós, e teu Espírito esteja em liberdade aqui na vida de cada um que está acompanhando essa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha aí, a Laís e o Rodrigo estão entrando. Já estão aí, vamos lá, deixa você chega. Aê. Bom dia, Laís e Rodrigo. Muito bom dia. Bom dia. Tudo bom? Então, Bem hoje... rápido. Amém. Hoje, então, a gente separou aqui, porque nós estamos... É uma semana em que nós, Igreja Reformada, né? Nós lembramos a reforma da igreja. Então, como nós terminamos o livro e exatamente caía nessa semana, nós optamos por conversar um pouquinho sobre a reforma. Eu já, quem estava aqui ano passado, eu falei com vocês nessa data também. Outras vezes na escola a gente comentou, na escola dominical, né? Nós comentamos sobre a reforma, fizemos várias atividades já. Mas mesmo assim, hoje eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente. Eu coloquei esse subtítulo aí, o trabalho que ainda não acabou. E, na verdade, vai ser um pouco diferente essa fala lá no meio dos slides. Eu espero que vocês compreendam, como eu compreendo. Não, essa frase ficou meio esquisita, né? Espero que nós todos entendamos o que Deus quer que a gente faça na igreja, que é dele, né? Então, claro, não tem como começar sem falar do Martin Luther, né? Martin Luther, que não é o King, né? É curioso, né, o nome do reverendo Martin Luther King Jr., que todos sabem, é aquele líder americano, pastor, né? Da Igreja Batista, pastor, eu não lembro, acho que ele é batista, era batista, né? Eu acho que era. Enfim, mas batista, né? É um líder, Batistão. Era um líder, né? Foi um grande líder do movimento antirracismo nos Estados Unidos, né? Na década de 60 ele foi assassinado, né? Covardemente. A Igreja Batista Negra é muito forte nos Estados Unidos. A Metodista tem também, né? Metodista também tem, tanto que, infelizmente, uma das igrejas sofreu aquele atentado horrível, né? Uns anos atrás, a Metodista. Então, aliás, há muita conexão lá nos Estados Unidos, né? Muita conexão com as igrejas protestantes, né? Evangélicas, como vocês quiserem falar, com o movimento antirracismo. Isso é maravilhoso, né? E o reverendo Martin Luther King Jr., porque o pai dele era Martin Luther King, já o nome dele, né? Olha só a observação do pastor, a Igreja Metodista Estadunidense, inclusive é de onde vem a nossa Igreja Metodista Brasileira, exatamente, né? Infelizmente, a gente veio de uma linha que não é a linha lá do Sul, né? Mas viemos, sim, dos Estados Unidos, né? Nós temos a nossa origem ali, missionários norte-americanos, metodistas, que chegaram aqui no Brasil. Mas o curioso, né, o nome, né, dele foi uma homenagem a o que a gente chama de Martinho Lutero. E isso é aportuguesado, né? Martinho Lutero. Era um costume muito comum antigamente você traduzir nomes, né?
e ficou, e tudo bem, não sou contra, não. Nomes muito importantes, né? Seriam reis, papas e filósofos, né? Era traduzido, os nomes dos caras eram traduzidos, simplesmente. O nome do Martinho Lutero, em alemão, é Martin Luther, né? E ficou esse nome engraçado, né, para o reverendo Martin Luther King Jr., que o pai dele já tinha esse nome, em homenagem a esse cidadão aí, Martinho Lutero, que a partir de agora eu vou usar a forma portuguesada, tá ok? Que é o que a gente costuma falar. Então, eu não vou ficar aqui também, né? Para que isso, né? Martinho Lutero. Um pouquinho sobre ele. Então, a primeira coisa que a gente vê é a época que ele viveu, né? Então, olha só, ano 1500 foi, se vocês lembram, eu me lembro muito bem, eu estava na praia quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, em 1500, lembra disso? Me lembro bem, lembra bem, olha, o pastor lembra bem também. Em 1500, era um dia de sol, estava tudo bem aqui, aí chegaram a portuguesada lá, época simples, saudade, verdade, estava lá, né? Tinha uns programas de índio, né? Ah, meu Deus, vai, tá bom. Tinha uns programas de índio, mas era bom. E, e olha só, então, nessa época, hein, que os jesuítas, porque o Pedro Álvares Cabral ele veio custeado, né, pela Igreja Católica, inclusive, não só pelo rei, rainha, rei, mas também pela Igreja Católica, porque ele veio com os jesuítas, e os jesuítas já eram uma resposta à reforma do Martinho Lutero, exatamente o que é chamado de contra-reforma, né? E vamos falar um pouquinho, mas então, a época é isso, 1500, tá? Muito interessante isso. Ele nasceu em Eisleben, e é lógico, eu pus um link aqui para achar no mapa, acho que já ficou meio tradição aqui da gente. Olha lá. E olha o que tem aqui na cidade, não sei se vocês estão vendo. Casa da Morte de Martinho Lutero, olha lá, é um ponto turístico aqui na região, a cidade de Eisleben. Está aqui. Eu vou dando zoom para trás agora, né, para a gente se localizar mais aqui, ó, um pouquinho aqui. Onde é essa cidade aqui, ó? Vamos lá. Afastando. Na Alemanha. Olha aí, apareceu a Alemanha já. A gente tem Berlim aqui, ó. Tá vendo? Aqui, a capital da Alemanha. A cidade do Martinho Lutero aqui, bem no coração da Alemanha, bem no centro da Alemanha. E para quem não sabe, a Alemanha fica nas Europa. As Europa está aqui. Enfim, localizamos aqui o nosso Lutero. Muito bem. Nasceu nessa cidadezinha que não tem muita coisa, mas é importante por esse fato aqui. Tá bom. Ele foi um monge agostiniano. Então, lembra, Martinho Lutero, esse cara que reformou, é importante isso aí, tá? Essa é uma coisa importante aí para a história. Ele foi um monge, ou seja, ele era da Igreja Católica, obviamente, porque só tinha, vamos lembrar, só existia uma igreja cristã, uma, que era a Católica Apostólica Romana, só ela. Essa era a nossa igreja. Nós viemos ali disso. Ainda apareceu do John Wesley. A metodista não apareceu assim. Não tinha nada. Ortodoxa, não? Não tinha ortodoxa? Não. Era assim, era uma igreja. Agora, lá mais pro Oriente, né, os costumes da igreja, eles eram um pouco diferentes. Agora, o Rodrigo falou um negócio interessante, verdade. O Império Romano, ele foi dividido ali, né? E ele tem razão, o Rodrigo tem razão. A Igreja Ortodoxa Romana, exatamente, estava lá no Oriente, sim, já nessa época de 1500. Tem toda a razão, Rodrigo. Porque quando que a gente vê Constantinopla, né, que é atual ali na Turquia, Istambul, né, atual, era a capital do Império Romano Otomano, né? Isso aí. Então,
Tem toda a razão, Rodrigo. Obrigado pela lembrança. Havia duas correntes ali, mas era uma filosofia, vamos dizer assim, né? Não se tinha essa ideia de divisão, eu creio. Hoje elas têm uns hábitos bem diferentes, né? Tem hábitos muito diferentes. Mas, olha só, não havia todas as outras denominações, nossas denominações evangélicas e protestantes. Então, foi isso aqui que começou, né? Eu peguei um link assim rapidinho também sobre o que é esse, para a gente saber o que era monge agostiniano, né? Isso é uma ordem que ainda existe, tá vendo? Tem na Wikipedia sobre a ordem que o Martinho Lutero pertencia. Existe até hoje, tá vendo? Foi fundada em 1200 e está lá. Tem frades que participam ali ainda, tem freiras agostinianas, né? 2 papas já foram dessa ordem, mas há muitos anos atrás, né? O Adriano IV foi 1100 e o Eugênio IV foi 1400. Papas agostinianos. Eu queria mostrar aqui um negócio interessante, para mim foi interessante. Personagens célebres. Claro, tá Martinho Lutero aqui, né? Tá vendo ele aqui? Olha ele bonitão. Tem outros nomes aqui. E olha, este aqui, cara, que eu achei muito louco. Gregor Mendel. Gregor Johann Mendel. Vocês sabem quem foi esse cara aqui? Vamos lá, hein, gente, que está na escola. Vocês que já fizeram ensino médio, estão fazendo. Quem foi Gregor Mendel? Não vão lembrar, né? Não lembrar, não? Deixa eu ver se você... Opa, não? Alguém? Alguém lembra? Não. Não? Gregor Mendel. Não é da minha área, mas eu lembro, hein? Vou falar uma coisa, uma pista. Ervilhas. Será que vocês lembram agora? Não? Ervilhas. Não vou falar, tá? Não é, se você está esperando que eu vou falar, não vou falar, não. Vire-se. Lembra de quem foi Gregor Mendel? Não fica olhando no Google, não. Tenta lembrar e... Não, tudo bem, depois, se quiser. Ele inventou a sopa de ervilha. Boa tentativa, pastor. Mas não inventou, não. Ervilhas lisas, ervilhas rugosas. Esse é o Gregor Mendel. O Gregor Mendel, vontade de falar dele, mas não vou falar não, tá? De propósito. Vocês que procurem aí, vocês que se virem. Vestibular está aí para quem vai prestar. Mas o Gregor Mendel, vocês que lutem. O Gregor Mendel eu não sabia, mas era da mesma ordem agostiniana. Claro, Mendel veio bem depois, 1800 e pouco, né? Muito bem, vamos aqui ao que interessa. Não, a gente não tem tempo, já estamos a meia hora já. Ele contestou, Martinho Lutero, ele contestou, sobretudo, a doutrina católica romana de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências, tá? Essa era a principal luta, a controvérsia que Lutero falou, cara, não está muito certo não, né? Eu quero desmistificar um pouquinho e diminuir um pouquinho essa figura do Lutero, que é importante, tá? Às vezes a gente coloca pessoas como, né, imaculados, né? Quase que, se a gente fosse igreja católica, o Martinho Lutero seria um santo. É verdade, seria mesmo. São Martinho Lutero. Qual é o lance ali da vida do Martinho Lutero? Depois que, se você dá uma olhada, a gente vê publicações dele, livros mesmo, né? Que são antissemitas, tá? Então, que, ao meu ver, não é algo muito legal. A pessoa que é antissemita, ela demonstra algumas coisas que não batem muito com, né, o que a gente quer, como o que a gente sabe e entende como ideal cristão. O antissemita é o anti-judeu, né? Principalmente ali, né, simplificando. Então, a gente precisa ter cuidado, né, em usar as pessoas, né, às vezes. Bom, mas ele foi, claro, muito importante. No dia 31 de outubro, por isso que a gente está falando disso agora, tá?
logo em breve chega o dia, né? 31 de outubro de 1517. Então, ele publicou essas 95 teses, que também coloquei um link para elas aqui, ó, originais. Ó. Aqui, a gente tem internet para quê, né? Para ficar usando Facebook? Não, né? Por favor, né? A gente tem internet para acessar os documentos originais. Olha eles aqui, ó, que bonitinho. 95 teses que não dá para entender nada. Aqui, ó. Né? Também não adiantou nada, né? Toda a internet, tarará, tá tudo em latim, né? Mas, mas é curioso a gente ver as 95 teses. Existe tradução para isso, eu tenho elas em português depois, mas a gente olhando, né, lendo as teses que ele publicou ali, esse desenho, essa arte, né, mostra ele pregando na porta da igreja. Essas teses aí falam principalmente dessa ideia do comércio das indulgências. O que é isso? Né? A venda do perdão, né? Resumidamente. Opa, deixa eu só. Beleza. A venda do perdão. Né? Você, para ser perdoado, você tem que pagar uma quantidadezinha aí de grana, entendeu? Ou terreno, ou, enfim, né? Propriedades. Né? E isso ia engordando também o capital da igreja, que até hoje é bem grande, né? Da igreja, eu estou falando de igreja, tá? Não vamos ficar com essa coisa de separar, não. É a igreja cristã. Né? E, enfim, isso é muito legal. Isso foi o que rompeu. Na verdade, o Lutero ele queria reformar mesmo a igreja, que a igreja fosse reformada. Só que ele esbarrou, é lógico, né? Em grandes poderes da igreja, poderes centralizados e autoritários que não quiseram reformar nada, mas ele estava disposto a levar para frente essa luta aí dele e por isso rompeu. Tá? Então, consequências disso tudo. A reforma, que a gente chama de reforma protestante, então ela provocou as maiores divisões do cristianismo até hoje. Essas divisões que nós temos hoje, então a pessoa saiu da igreja, fundou outra igreja, né? Isso aí é fichinha perto do que aconteceu nessa época. Né? A consequência de um lado católico. A Igreja Católica Romana, e agora a gente separada, ela convocou o Concílio de Trento, um concílio mesmo, tá? Um pouco diferente dos concílios que a gente tem na nossa igreja, que lá na nossa igreja a gente pode ir no concílio de Bermuda até. Lá não, o negócio era bem solene, né? Ficou muito registrado todos os documentos lá. Olha só quanto tempo durou o concílio lá. A gente reclama, já está à noite no concílio, estou cansado desse concílio, já está de noite, né? Tá tarde. Não, cara, olha lá, esse concílio durou, faz a conta aí, quantos anos? Eu não quero fazer conta aí. 18 anos. Foi isso? Pô, brincadeira, né? Um concílio durar tanto. Não reclame, então, da próxima vez que você for para um concílio. E esse concílio resultou na Contra-Reforma. Né? Então, ali tem os jesuítas, tem a Inquisição, né? Que foi uma mancha horrível, né? Na história da humanidade, né? E a censura, que é uma coisa horrível também, né? Que até hoje, né, se luta para tentar voltar, né? Censura e tal, né? Uma luta, viu? E é muito ruim, né, você censurar. Mas então, pode falar o que quiser? Na verdade, pode, né? Só que a gente está ali para conversar, né? Para discutir, né? Para entender. Né? E não simplesmente proibir uma pessoa de falar. Isso é censura, né? Vou ver o que você vai falar antes. Qual vai ser a sua pregação? Me faz por escrito que eu quero saber. Vamos alinhar nossas ideias, né? Você não vai falar sobre isso, isso é censura. Né? Então a gente tem que entender que censura nunca é bom, nunca é bom. Então tudo isso, né, foi criado para a Igreja Católica Romana segurar a reforma, né, o movimento protestante. E segurou bastante, principalmente em Portugal, na Espanha e na Itália. Até hoje a gente percebe isso. Né? Você vai a Portugal,
Eu lembro quando eu não fui lá, né? A igreja que tem a igreja católica, né? E na Espanha também, e na Itália, obviamente, né? Você vai lá no Vaticano, só tem igreja católica lá, né? Outros países não segurou, né? Que foi, claro, o caso da Alemanha, depois a Inglaterra e assim por diante. A gente vê, é curioso, né? A colonização das colônias, né? As colonizações das colônias, né? A colonização das Américas. O norte ali, a terra dos Apaches e Sioux, foram colonizados por protestantes, né? Até hoje, o maior país evangélico, Estados Unidos. E a América do Sul aqui, terra dos Guaranis, Tupis, né? Foi colonizado pelos católicos. Então, a gente vê essa grande diferença, né? Aí. Muito bem. Agora, tem o nosso lado também. As igrejas protestantes, ao mesmo tempo que propagavam a Bíblia, as ideias, graças à invenção do Gutenberg, que o cara inventou a prensa, então com isso os livros eram facilmente impressos, foi nessa época aí. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia em alemão, e só tinha a Bíblia em latim, e não era impressa, né? Imagina você conseguir uma Bíblia, né? Ainda mais em latim. Aí não, com a imprensa, a reforma do protestante ganhou um grande impulso. Por quê? Porque as Bíblias eram traduzidas. A nossa tradução, a gente sempre fala, a tradução da Bíblia é Almeida, né? João Ferreira de Almeida. Esse cara é de 1600, cara. Esse cara era um português de 1600. A tradução para o português é a primeira tradução que ele não pegou do original, tá? Ele pegou a tradução do Almeida, foi feita, e aí, pastor, me corrija, ele traduziu do... Ele pegou a Septuaginária ou ele pegou do latim agora? Do latim? Eu acho que foi a tradução do latim. Eu acho que agora fugiu. Mas é dessa época. Então, a Bíblia foi traduzida e foi espalhada. As pessoas tinham a Bíblia na mão, na linguagem delas. Isso aí tomou um grande... Né? Isso foi eu acho, grande motivação, né, da reforma. As pessoas olharam e falaram, peraí, isso aí que os caras estão fazendo não está aqui, não. Aqui está bem diferente. O justo, né, fala aí, pastor. O justo, hoje está difícil, hein? O justo pela fé. O justo viverá pela fé. Obrigado. Aí quando o cara fala lá, peraí, né, começa a ver algumas, tá batendo aí, né? Então esse foi o grande impulso da reforma protestante. Bom, falei bastante, até mais do que eu queria, sobre a reforma, coisas que a gente já tinha conversado, né? Mas um cara aqui, um escritor americano, teólogo, inclusive, ele tem vários livros sobre a igreja cristã. E ele tem uma frase: do câncer maligno da intolerância não escaparam católicos nem protestantes. Né? Isso era tão complicado em Lutero que certa vez ele até jogou uma heresiazinha e todo mundo poderia pecar à vontade. Ele solta uma, né? Às vezes a pessoa se empolga, né? Heresiazinha. As pessoas se empolgam, né? E, e falam umas coisas dessas. Mas o que agora eu queria voltar um pouquinho o nosso olhar para os dias de hoje. Primeiro, para começar disso, né? Lutero era um cara complicado, era verdade. Mas, indiscutivelmente, ele foi o pavio, né, de tudo. Importante essa reforma, precisava ser feita, e, né, sem dúvida, isso é legal a gente sempre olhar, né, a nossa origem.
Esse cara aqui, Edward McDowell Burns, o Sr. Burns, ele tem uma frase assim: o câncer maligno da intolerância não escaparam católicos nem protestantes. A intolerância, porque até hoje eu vejo brigas sem sentido, né, entre um e outro. Então eu vejo católicos falando mal de protestantes falando mal de católicos. Tem uma pessoa na igreja que é super legal, eu gosto muito dela e tudo, né, mas dentro até isso nem vou falar, né, pastor, que vergonha. Mas é uma pessoa assim, quando a gente começa, sempre que eu começava a conversar sobre alguma coisa que tinha a ver com a Igreja Católica, nossa, essa pessoa vinha com tudo e mandava ver e tal, e falava um monte. Cara, eu falava, meu Deus, né? É uma raiva que eu não sei, né? E, quer dizer, imagino de onde vem, né? Essa intolerância, né? Faz com que a gente continue dividido. E mais dividido ainda, como o pastor falou, dentro do protestantismo, dentro das igrejas evangélicas, há briga. Aquela outra igreja, aquela igreja. E eu já falei isso para vocês, né? Esse é um dos motivos porque eu fiquei um tempão que eu não queria participar de igreja nenhuma. Né? Um tempão da minha vida, mesmo já depois de convertido, tá? Porque ser convertido não significa ser membro de nenhuma igreja, tá? Ser convertido a Deus é uma outra coisa, muito maior do que denominações. Eu já era convertido, sim, e, lógico, eu não conhecia muito bem da palavra e tudo, mas eu não queria pertencer a igreja nenhuma. Por quê? Porque existe intolerância, eles vomitam, as pessoas vomitam ódio. Eu vou pertencer a um negócio desse? Não, né? Mas Deus queria que eu entrasse, que eu pisasse lá na Metodista em 2009, que eu me envolvesse. Eu sigo a vontade dele, não a minha, né? A vontade é dele. Então, a vontade dele é que eu esteja aqui numa igreja, e até para comentar sobre essas coisas também, né? Muito bem, isso aí foi o que aconteceu. Perguntas rápidas sobre a igreja. São perguntas retóricas, para a gente pensar, não precisa responder, né? Perguntas retóricas. A reforma foi eficaz? Ela foi ampla? E ela foi suficiente? Então, isso a gente tem que questionar hoje. Os tempos de hoje. Eficaz. Então, mudou. As coisas mudaram? Muita coisa mudou. Foi ampla? Não. Não suficientemente ampla. Porque a mudança ela não alcançou todos. E foi suficiente? As mudanças que aconteceram, foi suficiente? Será que nós vivemos hoje uma igreja que é a igreja que Jesus projetou? Não precisa nem responder, né? Então, há um livro chamado A Segunda Reforma, bastante interessante, tá? Porque o livro ele vai para toda uma linha que eu não quero nem entrar muito aqui, mas a gente vai falar. E ele, olha lá, Laís, Rodrigo, suficiente somente a morte e o retorno dele. Aí vai ser suficiente, né? Verdade. Verdade. Aí a gente, assim, isso é perfeito, né? A igreja é perfeita, né? Só será lá. Mas esse autor, William Beckham, tem o mesmo sobrenome do jogador de futebol, Beckham, William Beckham, ele escreveu aí um livro bastante interessantezinho, viu, de ler. É legal. Mas o mais interessante é que ele propõe uma segunda reforma. Não só ele, tem muita gente que fala isso. Uma segunda reforma. Hoje, depois de mais de 3 séculos, podemos, se desejarmos, trocar a marcha. Isso, pastor, ó, foi eficaz? Foi significativa, isso. Foi ampla? Foi pontual, exatamente. Foi suficiente? Com certeza não, isso. Exatamente. Então, esse teólogo ali, ele escreveu, o outro cara, tá? Eldon Trueblood, ele falou o seguinte, uma coisa interessante, se a gente quiser, a gente pode trocar de marcha de novo. Olha só que legal. É aquela ideia de você começar a acelerar, você está em terceira. Né? Se a gente quiser, a gente pode engatar uma quarta.
E essa é a ideia de uma segunda reforma. Nós temos oportunidade para isso hoje. Né? Ele fala assim, num sentido, começar uma nova reforma, no outro sentido, terminar a anterior. Né? Como você reformar mesmo uma casa, ou o nosso templo ali, que está sendo reformado ali. Você termina uma reforma, termina ela, conclui ela, e começa uma outra. Não naquela mesma coisa, aquilo lá já está consertado, agora para outra. Essa é a ideia desse cara, né? Morreu recentemente, 94. Recentemente, caramba, né? 94, mas tudo bem. O que precisa ser mudado hoje? Mais importante do que dar respostas certas é fazer as perguntas certas. Então, o que eu não estou disposto a soltar, aonde Deus está querendo que eu solte, né? As perguntas têm que ser certas. O que precisa ser mudado? Né? E precisamos elaborar essas perguntas. Será que isso está certo? Aquilo está certo? Será que o jeito que a gente está fazendo está correto? Será que Deus quer que a gente faça isso ou aquilo? Então, precisamos começar a fazer perguntas para começar. Aí sim. All right. Ready to go. We might be doing some walking, so I would take both sneakers and then put your flip-flops in here. Okay? I'm gonna do walk. We're going to it's not going to rain until 12:30, so the beach may be nearby. So you don't need a bathing suit on though. Olha, rápido. No, but if you want to go in the morning, have it. Are you comfortable in? Does it feel comfortable? No. No, okay, so just change your shirt. Keep on the bathing suit, but change your shirt. Okay? Okay. Here, hands up. Hands up, Billy Bolly. You Billy Goat. You can put the same shirt on you had before. Your turtle There we go. shirt. Oh, Dad, Oh, you feel cold. Dad, can I put on Dad, can I wear a pair of sweatpants on top of my It is only cold inside. Ai, que bonitinho! Foi mal, gente. Não vi que tava com áudio. Desculpa. Não, Manu, não esquenta não. A gente tava tentando acompanhar. Olha, já tá pronto para ir lá. Me desculpa, me perdoa, não vi. Eu vou desligar aqui, tá bom? Um beijo para todos. Imagina. Olha, então, tava, imagina. Era bonitinho, né, eles falando, que bonitinhos, pequenininhos. Muito bem. A gente precisa, então, até teve isso aí, ela tá lá, tá no trabalho lá, Manu. Tá trabalhando, tá na ripa ali. Então, as perguntas, vamos voltar aqui. As perguntas certas a gente precisa fazer. Tá? Eu quero falar um pouquinho aqui para vocês. Todos nós queremos uma igreja menos isolada do mundo na qual ela está situada, mais relevante às necessidades da sociedade. Acho que vocês vão concordar com isso. Né? Mais compassiva na maneira como ela usa o dinheiro e o potencial humano. Mais direcionada a alcançar pessoas, em vez de promover programas melhores. Nós queremos uma igreja menos materialista, com suas enormes construções e dívidas, né? Mais redentora e menos política. Nós queremos uma igreja menos influenciada pelo mundo que ela foi chamada para influenciar. Nós queremos tudo isso. Eu acho que isso aqui é comum. Não olha, você leia isso aí, né? Pense nisso um pouco. Todos nós queremos isso. Você pode pegar as pessoas mais conservadoras da igreja. Se a gente mostrar isso aí, eu acho que é difícil uma pessoa negar, falar, não quero isso, não. Claro que quer. Todos nós queremos isso para a igreja. Então, é necessário reformar. E aí, eu trouxe uma coisa aqui. Ó. Antes de reformar, a gente está se encaminhando para o fim já. Antes de reformar, uma pergunta. A nossa igreja vai conseguir sobreviver aos desafios deste tempo? Olha só a fala do pastor Felipe.
Se a igreja protestante investisse mais em ler Wesley, teríamos boas respostas. Tá? Essa é uma das coisas, né? Dá uma olhadinha nessas fotos aí. Nossa, a foto do meio, cara, para mim foi muito. Não sei se vocês conseguem ver, se a tela de vocês é grande o suficiente para ver. Muito sinistra aquela foto ali. E umas pessoas ali, a igreja tudo, né? Assim, sei lá, uns fantasminhas, não sei. E as fotos, as do lado, né? São reais. Tá? Templos que estão ali, abandonados, né? O da esquerda até que tá legal. O da direita tá feio a coisa. A do meio, lógico, é uma animação, tá? Mas mostra o que... Será que a nossa igreja vai sobreviver a esses desafios? Quer ver? Vou fazer 3 testes aqui. Teste 1. Se a gente tirasse o santuário, o templo, tá? E a reunião dominical, a nossa igreja sobreviveria? Então, isso é uma pergunta que foi feita antes da pandemia, tá? Hoje a gente tem condição de responder. Né? Muito claro. Para mim está muito claro isso. Se por acaso... Olha só, isso aí foi feita há 30 anos atrás, essa pergunta. 20 anos atrás, tá? É o teste para ver se a igreja sobrevive nesse tempo. Se a gente tirasse o templo e a reunião dominical, a nossa igreja sobreviveria? Muita igreja não sobreviveria, o pastor falou. E a nossa, será? Sim, graças a Deus, pastor. Então, agora, enfim, vamos lá. A igreja é um organismo vivo ou uma organização? Sobrevive, mas filtra bem. Filtra, né? Eu entendi o que você escreveu aí, Rodrigo. Dá uma filtrada, né? Então, Não no isso mau aqui... sentido, né, cara? Sim, eu sei. Eu entendi o que você... Acho que eu entendi, sim, o que você quer dizer. Esse teste mostra se a gente acha que a nossa igreja é uma organização ou um organismo vivo. Teste 2. Um grupo pequeno, uma célula, é considerada igreja na nossa comunidade? Né? A célula que nós temos é considerada a igreja? A nossa igreja reconhece um grupo pequeno como comunidade cristã de base e unidade essencial da igreja? Ela considera os líderes e o povo da igreja, da nossa, dá aquela encolhida ao se referir ao grupo pequeno como a igreja? Porque Paulo não tinha problema com isso. Paulo chamava esses grupos nas casas de igreja. Ele falava, saúdo a igreja de Cristo. Né? Então, será que a nossa igreja tem isso? Né? Considera esses grupos como sendo igreja? Diga aí, pastor. Outro contexto. Se a gente pensar de uma forma... vamos pensar biológica, né? De estar falando sobre organismo ou organização. Uma célula no corpo é um corpo. Não, ela faz parte do corpo. Uma Sim. célula, ela faz parte da igreja. Ela, de fato, ela é a igreja, mas Sim. ela sozinha, ela é só uma célula. Isto. Perfeito. Perfeitamente. Então, a célula faz parte da igreja. Isto. Ótimo. Teste 3. Quando a gente cresce, a gente vai complicando ou simplificando? Será que nós não estamos dependendo muito de uma pessoa ou um grupo de pessoas? Teste 4. A gente quer crescer? Ou a gente tem esperança? Isso, pastor. Uma célula precisa de outras células. Dessa união forma-se o organismo. Exatamente. Eu vou falar sobre isso aí. Então, esses testes, né, são propostos naquele livro e ele tem esse viés da igreja em célula, tá? Por isso que ele fala muito disso. Mas eu quis abranger um pouco mais, eu mudei um pouco, tá? Eu tive uma abrangência um pouco maior desses testes. Nós temos esperança de crescer no sentido, será que a gente
Será que a igreja quer? Uma vez uma pessoa perguntou isso numa reunião, tá? Gente, será que a Igreja Orgânica é um livro recomendável? Igreja Orgânica, legal? Vou caçar assim. Uma vez essa pessoa perguntou, mas será que a nossa igreja quer mesmo crescer? Isso é ótima, boa pergunta. Né? Isso não tem uma resposta simples não, viu? Óbvia, não é não. Teste 5. A igreja alcança novos convertidos adultos? Ou a gente é sustentado pelo crescimento de transferências de outras igrejas e crescimento biológico, ou seja, os filhos sendo batizados e tudo mais? Será que nós alcançamos novos convertidos adultos? Será que isso a gente faz, né? Olha só, Rodrigo, eu estava discutindo com um amigo sobre o livro Igreja Simples esses dias. Ele leu e estava me contando um pouco, achei muito massa. Igreja Simples, olha só. Tem 2 livros aí já, então estão recomendados aqui. Igreja Orgânica e Igreja Simples. Vamos ler, vamos ver o que tem isso, né? Porque me parece um pouco isso. Né? A gente fica... esse aí também estou doido para ler, Rodrigo. Olha, o pastor também querendo ler. A gente, às vezes, está fazendo algo, né, que a gente acha que precisa fazer, né, e eu não estou falando que isso está errado, né? Nós estamos, às vezes, a nossa igreja, nós sentimos que a gente precisa de umas estruturas tão complexas, quando, na verdade, a gente está deixando de lado algumas coisas, e isso dificulta ainda mais a chegada de outras pessoas. Como uma pessoa pode ser membro da nossa igreja? Não é um caminho aí, né? Às vezes dá um surto, né? E a gente faz aí, em uma semana a pessoa vira membro. A gente surta, às vezes. Mas, às vezes, não. Enfim, e a questão, né, não é a membresia, né? A questão é, nós estamos alcançando essas pessoas, ou a gente está vivendo só para os nossos filhos sendo batizados, ou de transferência de outra igreja. Essa aqui veio de outra igreja, a gente está crescendo nisso. É isso que a gente está fazendo? Então, esse é um teste grande aí para saber se a nossa igreja vai sobreviver aos tempos de hoje, tá? Acho que os conceitos legais para quem está na liderança de uma igreja, pela descrição, recomendaria. Para mim, hoje, não. Né? Sim, a gente não está alcançando, é isso que você falou, né? Hoje a gente não está alcançando. Não sei, viu, Rodrigo? Se a gente pensar que igreja somos nós, eu tenho tido experiências muito bonitas na célula. Não, eu não leria, não parou, por conta da minha posição, entendeu? Sim, correto. Entendi, sim. Mas eu concordo com você. Né? O lance é assim, talvez, tá? Nós estejamos perdendo uma oportunidade. Porque nós talvez estejamos perdendo hoje uma oportunidade. Sim e não, né, pastor? Sabe por que eu estou falando da oportunidade? Hoje, os nossos cultos é possível de chegar lá na capital da Zâmbia. É possível um mongólio assistir nosso culto. É possível que um hindu lá numa vila da Índia assistir o nosso culto. E nós estamos, às vezes, preocupados em organizar algumas coisas para a gente. O que eu acho importante, é claro, não estou falando que não, tá? É importante para a nossa comunidade. Mas será que a gente não está perdendo uma chance aí? Né? E eu vejo nos cultos, eu vejo lá no chat, eu sempre ponho alguma coisa lá, boa noite e tudo, porque eu entro lá no chat. E não é para bater papo, é para saber quem está lá. E você vê pessoas ali, eu conheço algumas pessoas ali que eu já dei um oi e tal, que não iam, nunca foram na nossa igreja lá, porque não podem, porque estão longe. Mas eles estão lá assistindo nosso culto. Aí você fala, ele tem que ser membro da nossa igreja? Não, calma.
nós temos que alcançar, que a salvação, que a palavra de Deus chegue até eles. Esse é o objetivo da igreja, não é ter números. Então, nós estamos talvez perdendo essa chance. Uma reforma é necessária. A nossa igreja sobreviveria se ela tivesse que se tornar subterrânea? Será que a nossa igreja sobreviveria a uma perseguição? Essas perguntas são assustadoras, né? Então, olha só. A fórmula é: cresça e aí construa, e não o contrário. Pequenos grupos, como o pastor falou, são células de um organismo. Células mesmo, como um corpo. O culto do domingo é um transbordar da vida do corpo que aconteceu durante toda a semana. Jesus não opera só nos domingos, mas opera em todos os outros dias, os 6 dias além. Olha só, o pastor dizendo, a nossa igreja brasileira não sobreviveria a uma perseguição, no caso, né? Mas tudo bem quanto a isso, porque creio que uma nova igreja nasceria. Pois é, né? Pois é, pastor. Eventualmente, né? Que coisa, né? Eu sou forçado a concordar, né? A gente tem muito medo de encerrar ciclos e sair da nossa zona de conforto. Eu estava falando isso essa semana com a Kátia. Eu falei, poxa, é assim, quem vive em São Paulo, cidade grande, metrópole, é fácil sair da zona de conforto, sabe? Porque a zona de conforto não é tão confortável. Agora, aqui, no interior, a zona de conforto ela é muito confortável. Então, é muito difícil sair da zona de conforto. A gente não sai mesmo. Olha só, é aquele filtro que o Rodrigo falou, exatamente. A gente está... exatamente. Concordo com vocês. Essa linha de pensamento é muito interessante. A igreja ela deve ter um impacto dramático sobre a sociedade. Os membros devem tocar as machucaduras e necessidades do mundo ao seu redor. Tocar. E dói quando toca. Né? Essa é a reforma que a gente tem que pensar em fazer. Será? A gente não pode viver de culto de domingo. A gente não pode viver disso. O pastor falando, eu estou falando, lendo, tá, para que fique gravado, tá, porque na gravação não fica para o chat. Então eu vou ler o que o pastor falou. Ó. Acho que vai além do filtro, Rodrigão, porque quando Jesus fala conosco sobre uma vida nova, ele fala que a gente tem que morrer. E morrer é abrir mão de tudo. Isso é muito doído. É verdade? Ninguém quer fazer isso, né? Então, e aí, muito louco, esse lance, tá? Essa coisa de reforma, de segunda reforma, ela tem que ser feita dentro da igreja. Né? Olha só, pastor, a gente é muito apegado às nossas coisas, muito apegado. Não entende que tem coisa que a gente vai precisar desaprender para aprender outras. Desconstruir, né, pastor? Muita coisa. E aí eu percebo isso, desconstruir. É isso mesmo. A gente esbarra nisso, sabe, pastor? Você sabe mais do que eu, com certeza. Dentro da igreja. Às vezes a gente chega, é pior do que apelo físico. Isso mesmo, Rodrigo, é pior do que apelo físico. É apego sentimental. E é muita coisa também da insegurança. Né? Como é que chega um cara do nada e vai falar que tudo que eu aprendi durante 85 anos, né, eu tenho que desconstruir? Cara, é muito duro. Mas a questão é, a igreja de Cristo está muito longe de ser a igreja de Cristo. Né? Ainda nós somos a igreja de São Roque, de Mairinque, de metodistas, não é a igreja de Cristo, é de católicos, né? Do Papa. Nós somos a igreja de Cristo. Paulo entende isso. Paulo entende muito bem isso. O projeto inicial ali estava na mão dele. Né? Rodrigo, mas é muito legal. Jesus veio cheio de graça e verdade.
Paulo está em constante desconstrução e reforma. Isso, Rodrigo, se ele representa a verdade, e ele representa, o que abrimos mão é da verdade. Sim. Olha, muito rico o chat de vocês. Eu tenho que ficar lendo aqui. O pastor falando, a gente vê a evolução do Paulo, né, ao longo dos seus escritos, as cartas e tudo, né, a gente vê isso. Aquela forma, aquele formato da igreja primitiva, a igreja de Atos, né, e vou falar aqui para encerrar, tá, gente, senão a gente tem muito, né, o Wesley também, sim, ele vai evoluindo também, né, e nós. Uma reforma sustentável, olha, a gente tem que lembrar, a igreja tradicional não está totalmente errada, não é jogar tudo fora, pelo amor de Deus, né? Segunda coisa, as células e não vão curar tudo que está errado na igreja. Não é assim, né? A salvação da lavoura, não é isso. É uma coisa a mais, né? A célula, como o pastor bem falou, a vida dos membros individuais da igreja tem muito valor. Então, isso é uma coisa. Você fala, mas então é o seguinte: se saísse aquele outro que tem umas ideias tudo erradas, beleza. Não, cara, não é assim. Nós temos, para ter uma reforma que seja sustentável, a gente precisa lembrar de tudo isso. A gente precisa saber que as mudanças, transformações, ressignificações e, olha lá, desconstruções, eu fiz isso durante a semana, tá? É um processo de metanoia, Rodrigo, sim. Elas não são rápidas nem fáceis. A gente precisa saber disso. Tudo que é rápido e fácil não é sustentável. Lembra disso, tá? Essa palavra está na moda, né? Uma reforma, ela tem que ser sustentável, mas ela precisa vir. Né? E o livro de regras para isso, qual que é? Chama-se Bíblia. Eu não sei se você já ouviu falar, né? É um livro aí. Tem nas livrarias, acho que você consegue encontrar. E tem, dá até para baixar, né? É gratuito, dá para baixar gratuito. Já ouviu falar, pastor? Olha aí. Chama Bíblia. Né? É assim. Boa, bem legal. Baseados nesse livro de regras, que é chato falar esse livro de regras. Pensa num tipo de um joguinho, tá? Não de regras, né? Orientação, chama-se Bíblia. Em cima disso, eu queria terminar com Atos 2. O finalzinho do capítulo 2 de Atos, eu acho maravilhoso. Ele está no meu coração. Todos os que criam, e essa é a igreja primitiva, a igreja inicial, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Aqui tem a continuação, não está na Bíblia de vocês. Capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 1571 é a história. Lutero, então, o capítulo 1738 diz assim: John Wesley um dia sentiu no coração. O capítulo 2020 de Atos está escrito lá, ó, então veio sobre o mundo uma grande doença, todos tiveram que ficar em casa. E o capítulo 2021 de Atos dos Apóstolos está escrito lá, você vai ver, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam. No capítulo 1989 nasceu pastor Felipe. E o capítulo 2021, enquanto isso, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Este livro está sendo escrito. A reforma está sendo escrita. Né? E eu gostaria muito que vocês que estão aqui, né, que estão acompanhando, tivessem isso no coração. Que quem está ouvindo aqui, tá? Quem está aqui ao vivo, quem eventualmente vai assistir gravação, às vezes tem uma ou duas visualizações na nossa aula. Eu não sei de onde vem quem vê, mas quem vê,
se vê isso e se sentiu no coração essa necessidade e entendeu que o livro dos Atos está sendo escrito e que nós precisamos terminar uma reforma e começar uma outra, é porque Deus quer te usar para isso. Deus quer te usar para isso, seja você quem for, seja onde você estiver, a situação que você estiver vivendo, dentro, fora, no meio da igreja, Deus quer te usar. Então, que nós sejamos usados para fazer essa reforma, tá? E que Deus abençoe-nos a todos por essa remontagem, essa reforma que é urgente ser feita, precisa ser feita, precisa ser percebida, né? Então, que seja assim. A gente já está 11h15 quase, né? Já avançamos num tempo aí, por isso que eu dei uma corrida ali depois em tudo tal, mas mesmo assim teria muito o que se falar e precisa ser dito e precisa ser conversado. Não é reformar os cânones da Igreja Metodista, é reformar a Igreja de Cristo. É isso que é necessário, né? Será que, e aí fica a minha última pergunta, será que do jeito que nós somos, nós estamos conquistando a simpatia do povo? Só isso já mostra que o nosso caminho não está legal. Okay? Então, eu quero ter esse momento de oração agora e eu gostaria, pastor, se você pudesse nos conduzir nesse finalzinho aqui para a gente prosseguir aí depois do nosso domingo. Pode ser, pastor? Tem como? Amém. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de estudo, esse tempo de partilha, Pai. Te agradecemos pela vida do João. Mais uma vez, Senhor Deus, se deixou ser usado por Ti como um instrumento, Senhor Deus, para nos trazer conhecimento. Louvado seja o Seu nome. Mas em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. E eu te peço, Senhor Deus, que conforme os dias passem, Pai, conforme temos te buscado, nós te achemos, te conheçamos cada vez mais, Pai. E através das nossas vidas, através do nosso testemunho, Senhor, as pessoas possam conhecer a Cristo. Possamos nos tornar, Senhor Deus, uma igreja orgânica, Senhor Deus, um organismo vivo, em nome de Jesus. Dá-nos um dia abençoado, te peço, Senhor Deus. Logo mais teremos nossa reunião, Pai amado, de louvor, de adoração, em nossos lares, Senhor Deus. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, Ele nos tome, Pai. Que possamos ser, Senhor Deus, preenchidos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, na comunhão dos santos, a partir, Senhor Deus, dos instantes que recebemos de Ti. Em nome de Jesus, toma a nossa igreja em Tuas mãos. Que sejamos relevantes, não só no nosso tempo, mas ao longo dos tempos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pastor, obrigado. Rodrigão, obrigado. Rodrigo Pinheiro está aí, Aninha, amém. O Giovanni está aí também com a gente ali. A Manuzinha saiu, a Dani saiu também, mas Deus abençoe. Eu quero só encerrar, amém, pastor, para você também. Para a próxima semana, está aí, aquilo que eu falei que era uma surpresa, está aqui, está na tela de vocês. Eu quero pedir para vocês, eu vou colocar no grupo, tá? Para aqueles que não assistiram ainda, durante a semana, assiste pelo menos o primeiro episódio da série The Chosen. Vamos assistir de novo, pastor, eu também. Vamos conversar sobre o primeiro episódio The Chosen na semana que vem. Então, se você não assistiu ainda, não vai ter graça a gente falar, sabe? Não vai ter graça a próxima reunião. Então, assista primeiro. Tá meses enrolando? Então é a hora, viu, Aninha? É a hora de você assistir. Mas, olha, eu já vou te... eu te conheço já, Aninha. Eu vou te falar uma coisa. Se prepara, tá? Se prepara. Isso mesmo, Aninha. Não é Netflix. Você precisa baixar um aplicativo deles, tá? Aninha, só para você ter ideia, tá? Eu, que sou eu, tá?
Eu, que sou eu, não aguentei. Você assiste o episódio inteiro do tipo, nossa, que bonito, que legal, que legal. Chega no fim, cara. Chega no fim, amigo. Mano, não tem como. Aninha, você vai ver. Você vai assistir o episódio de boa. Você fala, ai, que legal, que legal, que legal. Mas quando chegar no fim, amiguinha, não vai ter jeito, não tem como. Só de lembrar aqui, eu já estou aqui. Então, enfim, pelo menos o primeiro, eu concordo. Duvido que você consegue assistir só o primeiro, mas tudo bem. Eu vou pôr lá no grupo o link do aplicativo, tá? É gratuito. Você... Qualquer coisa, né, pastor? Qualquer coisa. Eu vou colocar o link, eu vou colocar lá no grupo, tá? Eu recomendo fortemente que você assista pelo menos o primeiro episódio e a gente vai comentar esse episódio. Então, se você não assistir, a gente vai falar de um monte de coisa ali que aconteceu no episódio e vai ficar sem graça. Você vai perder a vontade de assistir, né? Então, vai ser spoiler direto, tá bom? Então, assistam e vamos lá. Eu recomendo que assistam pelo menos todos os episódios. Então, pastor, deixa quieto. Eu coloquei aqui para a próxima aula, pelo menos o primeiro, tá bom? Primeiro, beleza? Então eu vou por lá, eu espero que vocês assistam e espero que vocês estejam presentes aqui na próxima aula para a gente conversar sobre o episódio ali, tá bom? Faz parte da escola dominical? Faz muito parte, sim. Façam anotações. Tá? Homework. Homework, exatamente. Exatamente. É aula invertida isso aí. Primeiro você aprende, depois a gente discute, tá? Então, cara, Rodrigo, Laís, Rodrigão, Pinheiro, Aninha, se vocês não assistiram, sério, assiste, tá? E sério mesmo. Baixa esse aplicativo. O Rodrigo não assistiu também? Ótimo, vai assistir. Mas eu vou falar, tá, Rodrigão? É melhor você se preparar. Não assistir ali de qualquer jeito. Tá? Porque senão você vai passar vergonha na sua casa. Beleza, então. Gente, um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoas que estão aqui. Amo vocês de coração. Força aí no domingo. Boa semana. E a gente se vê na próxima, tá? Assista o culto, claro. Giovanni, Gigi, obrigado a você também, meu irmão. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Assista o culto. Até daqui a pouco no culto. Tchau, gente. Valeu.